Galera, antes de começarmos a aula de hoje, eu gostaria que vocês prestassem atenção um minutinho só aqui nesses nomes que estão passando aqui na lateral, tá? Esses nomes são os nomes de alguns camaradas que ajudaram ou estão ajudando o nosso projeto aí semanalmente, com alguns Pix, né? Ou alguns camaradas aqui também que ajudaram o nosso projeto adquirindo números da nossa rifa de apoio, né? Foi uma rifa onde a Gavião Madeiras cedeu diversos blocos ali de madeiras para a gente estar fazendo uma rifinha para apoiar esse projeto. Porque esse projeto dos cursos aqui do canal, ele demanda um tempo, uma produção, né? Eu estou tirando aí mais ou menos de 3 a 4 dias para fazer gravação, edição, postagem das aulas, né? Caso tenha que regravar alguma parte também, eu separo esses dias aí para estar fazendo esse processo. E aí, por consequência, a produção diminuiu bastante. Mas esse projeto não vai parar, vão ter outros cursos aí no canal e se você quer apoiar esses nossos cursos, como esses camaradas aqui, o nosso código Pix é canaloficinando@gmail.com. E se você perdeu as últimas aulas, na descrição do vídeo tem o link de uma playlist onde você vai conseguir ver todas as aulas e também temos lives aqui. Logo mais vai ter a última live, Tira Dúvidas. Já tivemos algumas lives Tira Dúvida aqui no canal. Dê uma olhadinha, porque caso você tenha alguma dúvida aí no decorrer do curso, às vezes alguém fez uma pergunta ali na live e acaba sanando a sua dúvida. E se você também quer participar um pouquinho mais, se envolver um pouquinho mais no projeto em si, temos os links aqui dos nossos grupos. O grupo do Telegram e o grupo no Facebook. Lá eu passo os avisos quando vai sair aula nova ou quando vai ter live. Tá? Geralmente não, né? Tá sendo sempre assim. As aulas são toda sexta-feira após as 19. E se inscreva no canal e ative o sininho para o YouTube avisar você. Mas caso ele não avise, né? Fica de olho que toda sexta-feira após as 19 vai ter aula. E lembrando também, na descrição do vídeo também tem os contatos dos patrocinadores que estão ajudando esse nosso projeto, que estão apoiando, tá? Que são a Manchester Aço, a Gavião Madeiras, a Guajuvira Equipamentos e a Tony West Couros. Na aula de hoje nós vamos fazer aqui, projetar a bainha para essa faca, tá? E não prestem muita atenção, não percam nenhuma parte dessa aula, principalmente agora no começo, porque eu vou estar falando sobre alguns designs de bainha, tá? Os mais convencionais aí e como que você pode escolher para sua faca. A bainha que nós vamos fazer para essa faca aqui é uma bainha que, se você não colocar o passador, ela vai virar um protetor de fio excelente para uma faca de cozinha, uma faca chefe, mas o modelo de construção dela ajuda bastante em você adaptar das duas formas aí para dois projetos, ou um protetor de fio para uma faca chefe de cozinha, ou uma bainha em si para porte na cintura. Bom, galera, antes de nós começarmos aqui a fazer o molde da bainha da nossa faca, é importante nós entendermos que bainha, assim como a faca, existem diversas estruturas de bainha. Tá? Eu vou mostrar aí para vocês algumas imagens de algumas que eu já fiz e explicando para vocês, tá? A primeira que eu vou falar assim é uma que eu não fiz ainda, tá? Porque eu acho, não é uma bainha que me atrai, tá? Esteticamente eu não gosto, então eu nunca fiz esse tipo de bainha. Eu acho que ela tem um quesito técnico muito grande, para uma bainha que, ao meu ver, não fica tão bonita, tá? Mas é claro que é uma questão de gosto pessoal meu, tá? Mas essa bainha que eu tô falando é uma bainha que o pessoal usa muito, é uma bainha de dobra, digamos assim, tá? Onde tem uma costura única. Então você vai abraçar a faca com o couro e fazer uma costura central. É muito comum em facas gaúchas, facas do sul, sorocabanas, né? Línguas de chimango, porém, contudo, entretanto, todavia, não me agrada, por isso que eu nunca nem quis, nunca nem tive vontade de fazer, tá? Mas essa é um primeiro modelo, digamos assim. O próximo modelo é uma bainha de duas partes, onde tem uma costura total, uma costura integral, que é a bainha que nós vamos fazer aqui, tá? Basicamente. A gente pode ter um passador ou não, depende do modelo, tá? Mas ela é uma bainha que consiste de ser uma bainha que ela vai ter uma costura em todo o contorno da faca. Tá? Então ela vai pegar o desenho dessa faca e vai fazer um contorno nessa faca. Tá? Depois um outro modelo muito tradicional é a bainha de dobro, a bainha dobrada, tá? Com costura unilateral. Consiste em você fazer uma bainha com um formato X, tá? E dobrar esse couro no meio e aí fazer uma costura só na lateral. Então ela vai ter um couro dobrado de um lado e a costura do outro. Você consegue encaixar dentro dessa bainha diversos modelos de faca, contanto que ela tenha
as dimensões próximas, né, de tamanho de lâmina e de largura, você consegue encaixar modelos com diversos formatos de ponta nessa bainha, o que faz com que seja uma bainha muito comum no mercado, porque os profissionais optam em fazer essa bainha e deixar algumas em estoque e fazer, por exemplo, diversas facas ali com 10 polegadas de lâmina ou 8 polegadas de lâmina que se encaixem naquela bainha, e aí só trocando o modelo da faca e mantendo o mesmo modelo de bainha. E também temos um outro modelo de bainha que eu já estava me esquecendo, que é a bainha de duas partes. O que é uma bainha de duas partes? É uma bainha onde você pode sacar a parte do passador de cinto, como vocês estão vendo aí. Nesse caso é uma bainha que eu fiz mais trabalhada, ela tem ali um bordado com pintura, mas ela consiste de uma parte onde você consegue tirar a parte do passador de cinto, e como vocês estão vendo ali, na parte que fica sem o passador de cinto, onde a faca fica ali dentro, né, na bainha em si, ela tem como se fosse um pingentinho, né? Esse pingentinho eu fiz ali com material, mas pode ser feito também utilizado carrapetas, que você também encontra na Tony West Couros. E esse pingente ou essa carrapeta, ela serve para segurar a faca caso você passe essa bainha por dentro do cinto. Ela não corre direto porque ela trava nessa carrapeta, então você consegue utilizar a faca sem o passador de cinto, mas com a bainha presa entre o cinto e o seu corpo. É uma opção também, então você tem uma faca ali com duas opções. Também temos bainhas com passador lateral para você usar de forma horizontal. São diversas construções, mas conforme a gente vai passando para outros cursos e a gente vai fazendo outros modelos de bainha, nós vamos aprendendo mais sobre isso, ok? No nosso próximo curso mesmo nós vamos fazer uma bainha que ela é híbrida. A gente pode usar de forma vertical ou horizontal no corpo. Quando eu digo horizontal, ela fica nas costas, tá? A bainha é muito importante que você pergunte para o seu cliente se ele é destro ou canhoto, e se ele usa a faca do lado direito ou se ele usa a faca do lado esquerdo, porque às vezes o cliente, quando você faz uma peça sobre encomenda, o cliente ele usa a faca, ele é destro, mas ele usa do lado esquerdo. Geralmente acontece muito isso com alguns policiais que utilizam a arma, né, do lado direito, o revólver do lado direito e a faca do lado esquerdo. Então, para não ficar muita coisa do lado direito, eles invertem a faca, e aí você tem que fazer uma faca com o porte invertido, né, com o passador invertido, no caso como se fosse para uma pessoa canhota, ok? Então isso é uma coisa muito importante. Caso você for fazer uma faca pronta entrega, eu recomendo que faça uma faca com a bainha para destro, porque uma grande maioria da população é destra, não é canhota, ok? Mas, seguindo aqui agora para o nosso projeto, vocês vão ver que é um formato de bainha que não tem muito segredo, tá? Para a gente estar fazendo. Mas é interessante você sempre fazer os moldes, pessoal, não fazer direto no couro, porque como é uma faca de produção sua, pode ser que daqui a alguns meses você tenha que fazer outra, tá? Então, quando você tem o molde, você vai acelerar a produção de um próximo pedido ali. Você vai só cortar o couro, se a faca ficou certinha, né, ficou bem similar à primeira que você fez, você só vai cortar o couro e fazer o processo da bainha, porque todo esse processo que a gente está tendo nessa aula, né, ele já foi pulado, digamos assim. Então é muito interessante você sempre manter os seus moldes e escrever. Então, por exemplo, se você tem um nome para aquele modelo, você escreve no molde o nome daquele modelo em si, para você nunca se perder. Bom, pessoal, nós vamos utilizar aqui uma folha de papel cartão, tá? Nesse meu caso aqui ele já foi utilizado, né? Tá? A gente utilizou inclusive para fazer o molde dessa nossa faca. Uma borracha, um lápis. Eu gosto de usar o lápis da Faber-Castell, o 6B. Nesse meu caso aqui eu vou usar um 2B, mas eu gosto mais do 6B, que ele é mais macio para riscar. Uma caneta para a gente acertar depois que a gente fazer o esboço. Um compasso. O compasso ajuda muito nesse processo, então é interessante você comprar um compasso escolar, vocês vão ver por quê, que ajuda muito. E uma régua convencional. Eu gosto da transparente, tá? Para esse nosso caso aqui, eu gosto de utilizar uma régua transparente em vez de utilizar uma escala, por exemplo. E por que isso? Caso você precise usar alguma marcação de guia, você consegue ver pela régua, né? Ajuda muito. Então é ideal que você compre uma régua transparente que vai te ajudar muito no processo, tá? Então vamos lá. Como que eu começo? Eu começo desenhando o formato da nossa faca aqui. Se você for fazer direto no couro, você também pode fazer assim, tá? Mas o ideal, como eu disse, é fazer o molde. Vai te ajudar bastante no processo de produção de próximas peças aí. Então segura a faca, eu apoio ela
né? Pressiono bem e faço o contorno. É interessante que você faça esse contorno bem certinho mesmo na silhueta, tá? Do nosso projeto. E aqui eu faço uma leve marcaçãozinha, eu encosto o lápis na tala, lá embaixo, e faço uma leve marcaçãozinha onde que ela tá, né? De ambos os lados. Olha aí. Tá vendo? É claro que aqui, como a gente tem um chanfro, ela vai dar uma diferença, mas a gente já consegue aqui fazer um esboço e ter uma ideia legal de onde que ela começa e onde ela para. Tá? Você pode colocar aqui do ladinho, como os lados são simétricos, né? A gente consegue fazer um comparativo visual aqui e já ter uma ideia de onde que ela tá. Ajuda bastante, tá? Então ficou similar, tá interessante aí. Tá? Coloco aqui, ó. E dou uma analisadinha. Aqui é a mesma coisa, dou uma analisada. Tá? E é isso aí. E é agora que eu uso o nosso compasso. Como a gente vai ter que fazer uma sobra para as laterais, que é onde vai a costura e tudo mais. E como a nossa faca ela tem muitos raios, para a gente não ficar fazendo um monte de pontinho ou traçar esse risco no olho, o que a gente faz? Essa lateral eu faço no mínimo com 1 centímetro, tá? No mínimo. Às vezes um pouquinho mais ali entre 1 centímetro e 1,5 centímetros, tá? Mas o mínimo aqui é 1 centímetro. Para a gente conseguir trabalhar tranquilamente aí e ter uma proteção bem grande até chegar na linha. Porque senão, a gente vai colocar um pedaço de couro entre as duas partes e caso a costura fique muito próxima aqui, pode ser que ela acabe cortando o couro e corte toda a linha, toda a nossa costura. Então, por isso, dessa distância, que aí a gente depois deixa aqui uma distância legal, a costura do fio da nossa faca, então protege muito bem. Aí eu fiz uma marcaçãozinha aqui, ó. Não sei se vocês se vai ficar legal na câmera, eu espero que sim. Com 1 centímetro. O que eu faço? Eu pego o compasso, abro ele um pouquinho e faço uma marcação aqui aonde ela ficou. Tá vendo? Ficou ali com 1 centímetro. E aí eu vou vir contornando ele, a ponta que risca para o lado de fora e a ponta metálica eu faço em cima do nosso risco. Não force muito a ponta metálica, porque senão você vai cortar o papel. Mas dessa forma a gente tem, em todo o nosso contorno aqui, em toda a extensão do nosso molde, um risco de 1 centímetro de distância da nossa faca. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, 1 centímetro. E do outro lado agora vamos fazer o mesmo. Repetir o processo. É interessante você usar um compasso bem firme para que ele não abra ali no decorrer do processo e você perca a medida, né? Não abra ou feche. E aí você tem ali uma medida diferente no final do processo, que já aconteceu comigo. Uma vez eu comprei um compasso bem ruinzinho. A primeira vez, quando eu tive essa ideia, falei, vou comprar o compasso mais barato, só para não correr o risco de não dar certo. Né? E aí não deu certo justamente porque eu comprei um compasso muito ruim. Tá? Você não precisa comprar o mais caro da loja, tem uns compassos que chegam até R$60, mas é ideal que você compre um que você consiga apertar e deixar ele bem justinho. Tendo feito esse risco, a gente vai reforçar, porque essa daqui já é a marcação do nosso molde, da nossa bainha. Aqui agora nós já temos uma ideia perfeita de como vai ficar a nossa bainha, tá? Tá bem perfeitinha mesmo. A gente sabe como que ela vai ficar com perfeição, então a gente consegue colocar ali no couro. Então, por exemplo, ó, se eu tivesse desenhado isso direto no couro, eu ia ter perdido esse pedaço aqui que não ia dar para aproveitar para nada. Nesse nosso caso aqui, depois a gente vai colocar no máximo possível próximo da borda e ter um aproveitamento bem legal do couro. Aqui como que eu faço?
Em vez de puxar reto aqui, ó, eu faço um pequeno raio. A olho mesmo. Por quê? Esse raio agora, ele vai dar de encontro com o próximo raio aqui, que é o raio do nosso cabo. E fica muito bonito. Ele vai ficar uma sobrinha de material ali, né, de couro, mas ele fica uma proporção legal, ele fica uma silhueta legal. Você pode até diminuir um pouquinho mais esse raio, não precisa ser tão acentuado. Nesse meu caso aqui eu vou diminuir um pouquinho. Ó. Aqui tá vendo? Ó, eu fiz um pouquinho de raio que entrou lá no nosso próximo raio aqui e ficou fluido, tá? Isso é muito bonito e ajuda quando você encaixar a faca ali, ela ficar mais certinha aqui. Ela não vai ficar aqui na viva, ela vai encaixar melhor a faca quando você faz esse raio entrando para outro raio, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou manter esse raio menorzinho para vocês verem como é que fica, tá? Mas você pode optar por fazer ele maior ou menor. Daqui eu vou partir para o passador. É bonito quando você faz um passador no mesmo formato do cabo, tá? da nossa faca. Porque quando você vira as costas da bainha, ele dá aquele formato do cabo, fica muito bonito. Então o que eu vou fazer aqui? O nosso molde do passador a gente vai tirar daqui também. Ele não vai ser uma coisa só, mas vou mostrar para vocês como é que vai ser que a gente vai fazer. Assim, você pode me perguntar, Lucas, qual medida que eu tenho que fazer esse passador? Não existe exatamente um padrão, mas você tem que se atentar a alguns detalhezinhos. E quais são eles? Ele não pode ser muito menor do que ter uma área útil aqui interna, muito menor do que 3 centímetros, por exemplo. Tá? Porque a maioria dos cintos ali variam entre 3, né, entre 3 centímetros de largura. Tá? Algum outro vai ficar um pouquinho mais estreito ou um pouquinho mais largo, mas a média ali é 3 centímetros de largura, um cinto. Então você tem que ter uma área útil aqui, né, com no mínimo 3 centímetros para o passador de cinto, ok? Nesse nosso caso aqui, ó, eu estou fazendo com o dobro, tá dando aproximadamente 6 centímetros, tá vendo? Ó? Mas aqui, nessa parte de cima, nós vamos fazer um reforcinho aqui, porque esse nosso passador ele vai ser bicosturado, né? Ele vai ter uma costura dupla, ele vai ter uma costura aqui em cima, certo? Ó? Onde nós vamos fazer o mesmo processo que nós vamos fazer aqui, colocar um pedacinho de couro, né, para dar uma estrutura ali para cima e fazer a costura, tá? Esse pedacinho de couro que a gente coloca aqui, ele é importante para dar estrutura para a nossa costura, para o nosso passador, para ele não ir abrindo a costura ou não ir folgando com o tempo. Esse pedacinho de couro ele vai apoiar o cinto e vai dar estrutura para o passador, tá? E ele também vai vir aqui na bainha, né? No caso, aqui você já pode puxar ele reto, ok? A gente vai puxar ele reto e vai costurar ele aqui na bainha, tá? Esse aqui é só um exemplo para vocês, vocês não precisam riscar ele assim, tá? Pode fazer uma costura completa aqui assim, formando um quadradinho, ou só as costuras laterais, enfim, aí parte de cada projeto. Mas é interessante você já pensar no passador antes de cortar essa parte de baixo aqui, porque você já vai saber aonde que você vai fixar ele aqui, né? Com esse nosso projeto, assim, com esse nosso desenho, onde a gente desenhou a faca, onde a gente desenhou o cabo, desenhou tudo, a gente já puxa tudo aqui, faz tudo de uma vez só e a gente tem um projeto inteiro aqui bem fácil para a gente reproduzir depois, tá? Tendo feito isso daqui, a gente vai partir para o corte. Utiliza o estilete, não tem segredo nenhum, só que na parte do passador, nós vamos retirar ele aqui e vamos utilizar esse pedacinho para fazer um outro molde. Por quê? Porque o molde do passador é um e o molde da nossa bainha em si é outro. E se a gente puxar esse passador para cá, nós vamos perder o detalhe do raio do cabo, né, da nossa bainha. Então, nós utilizamos só a silhueta e depois a gente puxa aqui um quadradinho para a parte de baixo. Tá? Mas esse quadradinho que vai ficar aqui na bainha, ele é importantíssimo, porque a gente vai saber onde que a gente vai fixar depois, né, mais para frente, o nosso passador. Então, é importante que você também desenhe o quadradinho aqui para baixo. Então, aqui você já tem uma ideia muito legal de como que vai ficar essa bainha. Você pode pensar, pô, vou fazer só esse quadradinho próximo ao cabo, vou fazer mais longo, vou fazer um passador bem lá para baixo, né? Eu vou fazer um em bola, enfim, você consegue definir essa outra parte do passador já no nosso molde. Então é muito importante. Daí, sem segredo nenhum, e uma dica legal, tá?
Não utilizem mais do que uma pedacinho do estilete da lâmina. Quando a gente compra a lâmina, né, ela tem várias divisões, então não é interessante você utilizar mais do que uma divisão dessa para fora, porque senão você pode acabar quebrando o jogo e a lâmina ir para sua mão, você pode acabar se acidentando. Esses quadradinhos é interessante que você sempre deixe no máximo um para fora, tá? Como aqui é o papel, eu estou deixando meio. Isso pode parecer uma informação besta, né, a passar para vocês, mas eu, por incrível que pareça, já me machuquei por trabalhar com mais de um quadradinho para fora. Por isso que eu estou avisando, para vocês não cometerem o mesmo erro que eu cometi há um tempo atrás. Olha aí, olhando aqui de cima, ficou bem legal, pegou bem aqui o design da bainha, tá? Aqui, quando a gente corta depois, ó, eu faço alguns ajustes, né? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela ficou um calombinho um pouquinho maior. Provavelmente na hora da traçagem. Vamos ver aqui. Ó, ela acabou riscando um pouquinho para cima. Então eu venho e faço esse ajuste. E esse desenho em si, mais para frente a gente vai, quando a gente cortar no couro e a gente fizer todo o processo, a gente vai ainda acertar um pouquinho mais na lixadeira de cinta para deixar ele mais bonito ainda, ok? E aqui, antes de partirmos para o couro, a gente vem e já faz um teste aqui com a nossa faca, ó. Encaixa ela aqui e já vê como que vai ficar o corte do couro aqui, ó, em cima, tá vendo? Ó? Ele ficou só uma beiradinha ali, ó, mas geralmente quando a gente faz o corte da bainha em si, ela sobra um pouquinho, tá? Mas se você for bem perfeccionista, pode ajustar mais ali, né, fazer outro molde com ele um pouquinho maior. Você usa esse próprio papel para fazer outro e só faz o ajuste ali, tá? Mas como nesse caso é muito pouquinho, e eu sei que na hora do couro ele sempre vai ter uma sobrinha ali, né, na hora que a gente corta ele nunca vai ficar zero com o corte, então eu mantenho assim, que até quando a gente empurra a faca ela dá uma moldada ali nesse raio, por ele ser pouco aqui, vai dar certo, vai ficar legal, né? Vou até colocar aqui de novo no lugar para vocês verem ali, ó. Ela saiu um pouco enquanto eu estava falando, mas ó, vocês podem ver que realmente não é muito, é bem pouquinho, ó. Bem. Próximo passo então, como eu estava falando para vocês, é o passador de cinto. Mantemos aqui o corte no risco também. Quando nós vamos fazer a bainha também, é interessante pensar no tamanho do cabo, de para onde que ele vai ficar, o quanto que vai sobrar, se ele vai ficar encostando na barriga do usuário ou não, se ele tem um quebra-crânio. Cabos com quebra-crânio ou quinas muito vivas aqui, não é interessante que fique encostando muito no usuário, né? Porque pode acabar machucando ali ou, né, acabar lesionando um pouquinho. Eu costumo deixar um pouco mais da metade do cabo, é claro que dependendo do projeto, como eu disse. Alguns projetos você vai ter que deixar a faca toda para baixo do passador aqui. Alguns projetos você vai ter que deixar praticamente a faca toda para baixo do passador. Isso vocês vão ver mais para frente, que vai ser um passador mais largo, em um outro projeto que a gente vai fazer. Mas você sempre tem que pensar no projeto, como que você vai fazer. E é importante você fazer a bainha com a faca sem ela estar afiada, tá? Para você não se cortar aqui no processo, que é muito comum. Eu já me cortei muito manuseando a faca afiada enquanto está fazendo bainha. Porque a gente sempre tem que pegar ela, né, ajustar, ver. E aí quando a faca está muito afiada, você acaba às vezes se machucando. Então é interessante que você faça a afiação por último mesmo. A última coisa que você vai fazer é a afiação. Daí, voltando aqui ao nosso passador, nesse nosso caso aqui, ó, eu vou deixar ele passando um pouquinho do pino central, ok? Você pode fazer assim, ou deixar um pouco mais de cabo ainda, beleza? Ou deixar ele um pouquinho maior ainda, para o cabo ficar um pouco mais para baixo na cintura. Vai de acordo com o seu gosto, ok? Caso você faça um passador muito grande, você não tem um couro mais grosso para fazer um passador mais reforçado, uma coisa legal que você pode fazer, que vai ser o caso que a gente vai fazer aqui, mesmo ele não sendo muito grande, é colocar uma tirinha com o botão de pressão. Isso vai manter o cabo firme aqui e vai dar sustentação para o nosso passador. E também você pode, por exemplo, fazer uma costura aqui, ó. Se fosse um passador muito grande, você faria uma costura de reforço aqui, ó. Um quadradinho igual a gente vai fazer aqui de fixação, um outro quadradinho aqui. Ele vai unir os dois couros e vai dar fixação, ele vai dar estrutura para esse couro, vai manter ele mais rígido.
Por consequência, a faca não vai ficar chacoalhando com muita facilidade na cintura. Com os nossos patrocinadores vocês encontram o que é de melhor em insumos e maquinários para cutelaria. Manchester Aços. Lá vocês vão encontrar aços para cutelaria como 5160, 1070, 1080, 15N20 ou inox 420. Eles têm uma variedade muito grande de largura, comprimento e espessura. O estoque deles é imenso e eles também vendem pelo Mercado Livre. O WhatsApp está aí na tela, é só chamar o Vinícius. Gavião Madeiras. Blocos e talas para cutelaria de madeiras nobres, resinas ou até mesmo híbridos de resina com madeira. Todos cortados, dimensionados, pensados para o cuteleiro, de forma que não haja excesso de desperdício. Peças secadas e seladas para que tenha uma maior durabilidade no estoque. Vem para Gavião, aqui Pica-Pau entorta o bico. Guajuvira Equipamentos, uma empresa especializada na produção e fabricação de máquinas para nós cuteleiros. Tem em seu catálogo diversas máquinas, como por exemplo lixadeiras de cinta profissionais, lixadeiras de cinta compactas, guias de lima, fornos de temperatura controlada, tanques de fosfatização e também tem a novidade da Guajuvira, que é a retífica compacta, uma retífica pensada para nós cuteleiros. Tony West Couros. No site www.tonywestcouros.com vocês encontram diversos insumos para confeccionar suas bainhas, como por exemplo clipes metálicos, uma variedade imensa de tipos de couros, cordões encerados, tintas e ceras, agulhas, ferramentas variadas, ferragens e tudo o que você precisa para a confecção de uma bela bainha. Eles atendem pelo site e também pelo WhatsApp que está aí na telinha. Daí, uma vez que nós cortamos aqui o nosso quadradinho, né, o nosso passador, nós vamos vir aqui, voltar para o papel. Vou até fazer direto com a caneta. E vou contorná-lo aqui. Beleza? Então a gente sabe que aqui ia ser a nossa bainha. Só vamos puxar aqui mais ou menos o mesmo comprimento que a gente já tinha feito. Né? Caso você tenha feito um esboço, você vai puxar esse mesmo desenho. 3 centímetros para baixo. O que eu costumo fazer é o seguinte. Eu apoio a régua aqui, ó. Mantenho o mesmo alinhamento. Puxo aqui os 3 centímetros. Um pouquinho para fora por conta da espessura da caneta. Puxo aqui os 3 centímetros e a mesma coisa do lado de lá. Aí no caso, o que eu vou fazer? Vou ver aqui, ó. Ficou 3 centímetros também, vai ficar um quadradinho mesmo, 3 por 3. Venho aqui, faço uma marcaçãozinha. 3 centímetros. E aqui eu só desço. Vai ficar um pouco mais alto ali por conta do raio. Mas esse aqui vai ser o formato do passador. Nós vamos ter a silhueta, aquela barriguinha do nosso cabo, tá? E vamos costurar ele depois aqui na nossa bainha, beleza? Esse daqui você não vai jogar fora, porque esse daqui vai ser o molde da parte da frente, beleza? Esse é o molde da parte da frente da bainha. E uma última dica muito legal, que quebra um galhão para você armazenar os seus moldes, é o seguinte. Coloca todas as partes do molde junto ali, ó. Pega um furador, tá? Um furador na medida de um rebite. Vem aqui e fura tudo junto, com uma batida só. Aí você pega um rebite e só encaixa aqui, ó. Não prensa ele, só encaixa na mão. Os pedaços do molde vai ficar tudo aqui, você não perde ele. Fica bem fácil de você guardar, armazenar. Né? Mas se você prensar ele aqui, depois você não consegue arrancar, né? Então, só encaixa, dá uma apertadinha. Fica legal para você armazenar o passador. Se tiver tiras, você prende tudo junto aqui. Fica bem legal. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Passei para vocês dicas do processo que eu fui aprimorando conforme o tempo ali de fazer as bainhas. Vocês vão ver que fazendo dessa forma é muito prático. Aquela dica do paquímetro é muito valiosa, tá? Auxilia muito e agiliza muito o processo de produção das bainhas de vocês, entre outras dicas ali, como por exemplo você fazer o molde, sempre guardar, enfim. Espero que tenha sido de grande valia. Se você quer apoiar o nosso projeto, se você está aí usufruindo do curso e tem condição de ajudar,
Nosso código Pix é canaloficinando@gmail.com. Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar também, porque esse é um curso que pode mudar a vida de muita gente. Ele é informação gratuita aqui disponível para vocês no canal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho, próxima sexta-feira tem mais uma aula. Na descrição do vídeo aqui tem o link, e fixado no primeiro comentário também, tem o link para você entrar nos nossos grupos do Telegram ou do Facebook, e também tem o link para a nossa playlist, onde você vai ver todo o projeto de fabricação dessa faca, desde o corte até a bainha e a fiação no final. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um forte abraço.